Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma e abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 2, capítulo 2. 10 de março de 1899. Jesus mostra a Luísa diversas penas assustadoras causadas pelos pecados do mundo. Estando em meu estado habitual, fez-se ver meu sempre amável Jesus, todo amargurado e aflito, e me disse: Minha filha, minha justiça se tornou muito pesada, e são tantas as ofensas que me fazem os homens, que não posso mais sustentá-las. Portanto, a foice da morte está a ponto de matar a muitos, de improviso e de enfermidades. E além disso, são tantas as penalidades que verterei sobre o mundo que serão uma espécie de juízo. Nota. Finalmente, o estado habitual indica que aquele misterioso fenômeno cotidiano, quando seu espírito abandonou seu corpo para seguir Jesus, estado no qual viveu a maior parte de suas experiências místicas e recebeu as sublimes lições de que mais tarde teve que escrever, estado do qual ele sempre poderia retornar em obediência ao seu confessor. Então, o estado habitual que Luísa indica sempre que ela está iniciando uma conversa é esse estado de petrificação ao qual ela só retorna ao corpo normal por obediência quando o confessor pede que ela retorne. Continuando a leitura. Quem pode dizer os tantos castigos que me fez ver e o modo como eu fiquei aterrorizada e espantada? É tanta a dor que sente minha alma que é melhor emudecer. Continuo dizendo porque a obediência o quer. Então me parecia ver as ruas cheias de restos mortais humanos e o sangue que inundava a terra. Cidades sitiadas por inimigos que não perdoavam nem sequer as crianças. Me pareciam como tantos animais saídos do inferno. Não respeitavam nem igrejas, nem sacerdotes. Parecia que o Senhor mandava uma penalidade do céu, qualquer que seja. Não sei dizer. Só me parecia que todos receberemos um golpe mortal. E quem ficará vítima da morte e quem se recuperará? E pareceu-me também ver as plantas secas e muitos outros males que devem vir em cima das colheitas. Ó Deus, que aflição ver essas coisas e estar obrigada a manifestá-las. Ah, Senhor, acalma-te. Eu espero que teu sangue e tuas chagas sejam nosso remédio. Ou então, os jogue sobre esta pecadora, pois os mereço. De outra maneira, leva-me e então estarás livre para fazer o que quiseres.
Mas, enquanto viva, farei o possível para me opor. Capítulo 3. 13 de março de 1899. A caridade, o amor de Deus, que todas as coisas criadas trazem ao homem, exortando-o a amar. Esta manhã, o amado Jesus não se fazia ver, conforme o habitual, todo afabilidade e doçura, senão severo. Minha mente se sentia em um mar de confusão, e minha alma tão afligida e aniquilada, especialmente pelos castigos vistos nos dias passados. Vendo-o naquele aspecto, não me atrevia a dizer-lhe nada. Nos olhávamos, mas em silêncio. Ó Deus, que pena! Quando, de repente, vi também o confessor e Jesus mandando um raio de luz intelectual, disse estas palavras: Caridade. A caridade é uma. A caridade não é outra coisa que um desabafo do ser divino. E este desabafo eu difundi sobre toda a criação, para que todo o ser criado fale do amor que tenho ao homem, e lhe ensine o modo como deve me amar, começando desde o maior ser até a menor flor do campo. Veja, diz ao Senhor, veja, diz ao homem, a florzinha do campo. Com o meu doce perfume e por estar-me sempre dirigida para o céu, procuro enviar uma homenagem ao meu Criador. Você também, faça com que todas as suas ações sejam perfumadas, santas e puras. Não faça com que o mau cheiro dos seus atos ofenda ao meu Criador. Ah, homem, repete a florzinha, não seja tão insensato de ter os olhos fixos à terra, mas eleva-os ao céu. Olha, lá em cima está o seu destino, a sua pátria. Lá em cima está o Criador meu e seu que o espera. A água que continuamente corre sob nossos olhos nos diz também: Olha, das trevas saí e tanto devo correr e correr até que chegue a sepultar-me no lugar de onde saí. Você também, ó homem, corra, mas corra ao seio de Deus de onde saiu. Ah, peço-lhe, não corra os caminhos tortos, os caminhos que conduzem ao precipício. De outra maneira, ai de você. Também as bestas mais selvagens nos repetem: Olhe, ó homem, como deve ser rude para tudo o que não é de Deus. Olhe quando nós vemos que alguém se aproxima de nós com os nossos rugidos. Nós vemos que alguém se aproxima de nós com nossos rugidos. Colocamos tanto espanto que ninguém se atreve a aproximar-se mais, a perturbar a nossa solidão. Também você, quando o fedor das coisas terrenas, isto é, as suas paixões violentas, estejam para enlameá-lo e fazê-lo cair no precipício das culpas, com os rugidos da sua oração, e se afastando das ocasiões em que se encontra, estará a salvo de qualquer perigo. Assim também todos os outros seres, que dizê-los todos seria muito longo, com voz unânime ressoam entre eles e repetem-nos: Veja, ó homem, por seu amor o nosso Criador nos criou, e permanecemos todos ao seu serviço. Não seja tão ingrato. Ame, rogamo-lhe, repetimos-lhe, ame o nosso Criador. Depois disso, o meu amável Jesus disse-me: Isto é tudo o que quero. Amar a Deus e ao próximo por amor a mim. Vê quanto amei ao homem, e ele é tão ingrato. Como queres tu que não o castigue? No mesmo instante, parecia-me ver uma saraivada terrível e um terremoto que deve fazer notável dano, até destruir as plantas e os homens. Então, com toda a amargura de minha alma, lhe disse: Meu sempre amável Jesus, por que estás tão indignado? Se o homem é ingrato,
Não é tanto por malícia, mas por debilidade. Oh, se te conhecessem um pouco, como seriam humildes e amorosos. Por isso, acalma-te. Pelo menos te confio Corato e aqueles que me pertencem. No momento de dizer isto, parecia-me que também em Corato devia acontecer algo, mas em comparação com o que acontecerá nos outros lugares, não será nada. Capítulo 4. 14 de março de 1899. Outros flagelos preparados. Em particular, uma misteriosa estrela gigante que contém em si escuridão, fogo e sangue. A dor e as lágrimas de Jesus, que faz Luísa desejar o sofrimento e os castigos para poupar os homens. Esta manhã, o meu docíssimo Jesus, transportando-me com ele, fazia-me ver a multiplicidade dos pecados que se cometem, e eram tais e tantos que é impossível descrevê-los. Via também no ar uma estrela de tamanho desmensurado, e em sua circunferência continha fogo escuro e sangue. Infundia tal temor e espanto ao olhá-la, que parecia que fosse menor mal a morte do que viver em tempos tão tristes. Em outros lugares se viam os vulcões, que, abrindo outras tantas crateras, deviam inundar até os povos vizinhos. Viam-se também gentes sectárias que iriam favorecendo os incêndios, etc. Enquanto isso, via meu amável, porém aflito Jesus, me disse: Viste o quanto me ofendem e o que tenho preparado? Eu me retiro do homem. E enquanto isto dizia, nos retiramos os dois no leito. E via que neste retirar-se de Jesus, os homens se entregavam às mais más ações, mais homicídios, em uma palavra, me parecia ver gente contra gente. Quando nos retiramos, parecia que Jesus se colocava em meu coração e começava a chorar e a soluçar, dizendo: Ó homem, quanto o amei! Se você soubesse o quanto me dói ter que puni-lo, mas a isto me obriga minha justiça. Ó homem, quanto choro e me dói sua sorte. Depois dava desabafo ao pranto e, de novo, repetia as palavras. Quem pode dizer a dor, o temor, o tormento que se fazia em minha alma, especialmente ao ver Jesus tão aflito e chorando? Quanto mais podia, escondia a minha dor e, para o consolar, dizia-lhe: Ó Senhor, peço que nunca castigues os homens. Esposo santo, não chores. Tal como fizeste outras vezes, assim farás agora. Derramarás em mim, far-me-ás sofrer a mim. E assim tua justiça não te obrigará a castigar os homens. E Jesus continuava chorando e eu repetia: Mas escuta-me um pouco. Não me puseste nesta cama para que seja vítima pelos demais? Por acaso não estive disposta a sofrer as outras vezes para evitar os castigos das criaturas? Por que agora não queres me fazer caso? Mas, com todas as minhas pobres palavras, Jesus não se acalmava de chorar. Então, não podendo resistir mais, também eu rompi em pranto, dizendo: Senhor, se tua intenção é punir aos homens, não me dá o ânimo ver sofrer tanto as criaturas. Por isso, se verdadeiramente queres mandar os flagelos, e meus pecados não me fazem merecer mais o sofrer, em lugar dos demais, quero ir ao céu, não quero estar mais sobre a terra. Depois veio o confessor e, tendo-me chamado à obediência, Jesus retirou-se e assim terminou. Na manhã seguinte, continuava a ver Jesus retraído em meu coração, e via que as pessoas vinham até dentro do meu peito e o pisavam, o colocavam sob os pés. Eu fazia o quanto podia para libertá-lo, e Jesus, dirigindo-se a mim, me disse:
Vês até onde vai a ingratidão dos homens? Eles mesmos me obrigam a castigá-los, sem que possa fazer de outra maneira. E tu, minha querida, depois de me teres visto sofrer tanto, te sejam mais queridas as cruzes e sinta como deleites as penas. Capítulo 5. 18 de março de 1899. A caridade é o motivo da oração de Luísa. A caridade é tão simples quanto Deus. Esta manhã, meu amado Jesus continuava a ver-se dentro do meu coração. E vendo-o um pouco mais amável, armei-me de coragem e comecei a pedir-lhe que não mandasse tantos castigos. E Jesus me disse: O que te move, minha filha, a pedir-me que não castigue as criaturas? Eu imediatamente respondi: Porque são tuas imagens, e devendo as criaturas sofrer, virias tu mesmo a sofrer. Então Jesus, dando um suspiro, me disse: Me é tão querida a caridade que não podes compreendê-la. A caridade é simples, como o meu ser, que, embora seja imenso, é também simplíssimo, tanto que não há parte na qual não penetre. Assim, a caridade, sendo simples, se difunde por toda parte. Não tem deferência por nenhum. Acho que seria preferência por nenhum. Amigo ou inimigo, vizinho ou estrangeiro. A todos ama. Capítulo 6. 19 de março de 1899. Pela maneira como Jesus fala, fica claro que é ele e não o demônio. Esta manhã, Jesus se fazia ver. Eu temia que não fosse verdadeiramente Jesus, mas o demônio que me quisesse enganar. Depois que fiz os habituais protestos, Jesus me disse: Filha, não temas. Não sou o demônio. E, além disso, se fala das virtudes, é uma virtude figurada, não verdadeira virtude. Nem tem poder de infundi-la na alma, senão somente para falar dela e, se alguma vez mostrar que quer fazer, praticar um pouco de bem, não é perseverante. E no mesmo ato em que a alma faz esse pouco bem, ela está fraca e agitada. Só eu tenho a potência de infundir-me no coração, de fazer praticar as virtudes, de fazer sofrer com ânimo, tranquilidade e com perseverança. Além disso, quando o demônio andou em busca de virtudes, sua busca são os vícios, por isso não temas, fica tranquila. Capítulo 7. 20 de março de 1899. O mundo está um caos, porque a subordinação a toda autoridade foi perdida. A primeira, portanto, a de Deus. Esta manhã, Jesus transportou-me para fora de mim mesma e fez-me ver muitas pessoas, todas em discórdia. Oh, quanta dor dava a Jesus! Eu, vendo-o sofrer muito, pedi-lhe que se derramasse em mim suas amarguras. Mas, como continuava querendo castigar o mundo, Jesus não queria derramá-las em mim. Mas depois de havê-lo pedido, e voltado a pedir, para contentar-me, derramou um pouco. Então, tendo-se aliviado um pouco, disse-me: A causa pela qual o mundo se reduziu a este triste estado é por ter perdido a subordinação aos dirigentes. E como a primeira autoridade é Deus, ao qual se rebelaram, como consequência, aconteceu que perderam toda a sugestão e dependência à Igreja, às leis e a todos os outros que se dizem chefes. Ah, minha filha, o que será de tantos membros infectados por este mau exemplo, dado por aqueles mesmos que se dizem líderes, isto é, por superiores, por pais e por tantos outros? Ah, chegarão a tanto que não se reconhecerão mais nem pais, nem irmãos, nem reis, nem príncipes, nem membros, serão como tantas víboras que reciprocamente se envenenarão. Por isso,
Vê como são necessários os castigos nestes tempos? E que a morte quase destrua essa gente, de modo que os poucos que restam aprendam, às custas dos outros, a serem humildes e obedientes. Por isso, me deixe fazer. Não queira se opor a que castigue as pessoas. Capítulo 8, 31 de março de 1899. Só existe uma salvação, o céu, mas há muitas maneiras de se chegar lá. Como só uma é a cruz, mas feita de vários pedaços de madeira, a preciosidade do sofrimento. Esta manhã, o meu adorável Jesus fez-se ver crucificado, e depois de ter comunicado as suas dores, dizendo-me: muitas são as chagas que me fizeram sofrer em minha paixão, mas uma foi cruz. Isso significa que muitos são os caminhos pelos quais atraem as almas à perfeição, mas um é o céu, no qual essas almas unir-se-ão. De modo que, errando pelo céu, não há outro que possa torná-las bem-aventuradas para sempre. Depois acrescentou: olha um pouco, uma é a cruz, mas de vários troncos foi formada essa cruz. Isso significa que um é o céu, mas vários são os lugares que este céu contém, mais ou menos gloriosos, e à medida dos sofrimentos sofridos aqui embaixo, mais ou menos pesados, estes lugares serão distribuídos. Oh, se todos conhecessem a preciosidade do sofrimento, fariam concorrência a ver quem quisesse sofrer mais. Porém, tal ciência não é conhecida pelo mundo. Por isso, abominam tudo o que pode torná-los mais ricos e eternos. Capítulo 9. Humildade e confiança. 3 de abril de 1899. Depois de ter passado alguns dias de privação e de lágrimas, eu me encontrava toda confusa e aniquilada em mim mesma. Em meu interior ia dizendo continuamente: diz-me, ó meu bem, por que te afastaste de mim? Em que te ofendi, que não me deixas ver mais? E se te mostras capaz de buscar o meu silêncio? Ah, não mais me faça esperar, que meu coração não suporta mais. Finalmente Jesus se mostrou um pouco mais claro, e vendo-me tão aniquilada, me disse: se tu soubesses o quanto me agrada a humildade é a menor planta que se pode encontrar, mas seus ramos são tão altos que chegam até o céu. Estão em torno de meu trono e penetram até dentro do meu coração. A pequena planta é a humildade. Os ramos que produz esta planta são a confiança, de modo que não pode ser dada verdadeira humildade sem confiança. A humildade sem confiança é falsa virtude. Pelas palavras de meu Jesus, se vê que meu coração não estava só aniquilado, mas também um pouco desanimado. Capítulo 10. 5 de abril de 1899. Jesus mantém Luísa submersa em seu amor. Minha alma continuava em seu aniquilamento e com temor de perder o doce Jesus, quando num instante, de repente, fez-se ver e me disse: te tenho sob a sombra da minha caridade. Portanto, assim como a sombra penetra em todos os lugares, então, meu amor, te mantém velada por toda parte e em tudo. Do que, então, temes? E como posso eu te deixar enquanto te tenho tão arraigada em meu amor? Enquanto Jesus dizia assim, eu queria lhe perguntar por que não se fazia ver segundo o seu costume. Mas Jesus logo desapareceu e não me deu tempo de lhe dizer nem sequer uma palavra. Ó Deus, que aflição! Capítulo 11. 7 de abril de 1899. Ao lidar com as dores de Jesus, Luísa esquece as suas. Jesus quer fazer dela
o objeto de sua complacência. O mesmo estado continua, mas especialmente esta manhã, passeia amargamente. Quase tinha perdido a esperança de que Jesus viesse. Oh, quantas lágrimas eu tive que derramar! Foi exatamente a última hora, e Jesus não veio ainda. Oh, Deus, o que fazer? Meu coração estava com uma dor tão forte e em um contínuo palpitar, tão imenso, tão intenso, que sentia uma agonia mortal. Em meu íntimo dizia-lhe: meu bom Jesus, não vês tu mesmo que me sinto faltar à vida? Ao menos diz-me, como se pode fazer para estar sem ti? Como se pode viver? Se bem que sou ingrata, ante tantas graças, sem embargo te amo, te ofereço esta pena amarguíssima de tua ausência para te reparar por minha ingratidão. Mas vem, Jesus, tem paciência, és tão bom, não me faças esperar, vem. Ah, talvez tu não saibas o quão cruel tirano é o amor, e por isso não tem compaixão de mim? Enquanto estava neste estado tão doloroso, Jesus veio com toda a compaixão e me disse: eis que eu vim, não chores mais, vem a mim. Em um instante me encontrei fora de mim mesma junto com ele, e eu o olhava, mas com tal amor que de novo pudesse perdê-lo, mas com tal temor de que de novo pudesse perdê-lo, mas que as lágrimas corriam dos meus olhos. Jesus continuou a dizer-me: não, não chores mais. Olha para o quanto estou a sofrer. Olha para minha cabeça. Os espinhos penetraram tão profundamente que já não aparecem exteriormente. Vês quantos cortes de sangue cobrem o meu corpo? Aproxima-te, dá-me um alívio. Ao ocupar-me das penas de Jesus, esqueci um pouco as minhas, e assim comecei por sua cabeça. Oh, como era dilacerante ver aqueles espinhos tão entranhados, que mal se podiam puxar. Enquanto fazia isso, Jesus se lamentava. Tanto era a dor que sofria. Depois que tirei aquela coroa de espinhos, toda despedaçada, a uni de novo. E sabendo que o maior prazer que se possa dar a Jesus é o sofrer por ele, tomei-a e a afundei sobre a minha cabeça. Depois, uma por uma, ele teve suas chagas beijadas. Em algumas delas, queria que sorvesse o sangue. Eu tentei fazer tudo o que ele queria, mas, em mudo silêncio, quando a Virgem Santíssima se apresentou e me disse: pergunte a Jesus o que ele quer fazer de ti. Eu não me atrevia, mas a mãe me incitava a fazê-lo para satisfazê-lo. Aproximei os lábios ao ouvido de Jesus e disse: que queres fazer de mim? E ele respondeu: quero fazer de ti um objeto das minhas complacências. E no ato mesmo de dizer estas palavras, desapareceu e eu me encontrei em mim mesma.